Bom dia! Vamos fazer hoje uma gola conhecida como gola padre. Ela é uma gola altinha, também conhecida como gola chinesa ou ainda, numa variação, a gente tem a gola militar. Para isso eu vou precisar da base da frente e a base das costas para a gente poder pegar as medidas dos decotes, tá? Para a gente poder medir os nossos decotes, a gente vai precisar de uma fita métrica. Essa medida ela não pode ser tomada com régua, porque a gente tem uma região curva onde a gente vai medir. Então, para isso, a gente precisa posicionar a nossa fita métrica fazendo a curva do decote, correto? Lembrando sempre de colocar o zero da fita na pontinha do decote, onde a gente vai começar a fazer a nossa medida. Então, quando a gente mede a nossa frente, base da frente e a nossa base das costas, a gente anota essas medidas. Eu fiz aqui a medida na nossa base tamanho natural e o decote da frente ele tem 10 centímetros e o das costas 8 centímetros, certo? Então, a gente, depois que mediu as bases, a gente vai construir um retângulo usando essas medidas de decote e frente e também uma altura que a gente deseja da nossa gola. Sempre lembrando de acrescentar as costuras, e nesse caso aqui eu vou colocar mais 2 centímetros. Então, se eu quero uma gola alta com 3 centímetros, eu vou fazer uma construção de uma golinha de 5 centímetros, correto? Bom, então a gente vem e constrói o nosso retângulo com essas medidas para a gente poder fazer a nossa gola. Bom, nesse retângulo aqui, nessa primeira linha, eu vou fazer a marcação com a medida da nossa frente e a medida com o tamanho do decote das costas. Então, aqui eu tenho a medida do decote da frente mais a medida do decote das costas. Depois que eu fiz essa marcação, eu vou descer 2 linhas com a utilização do esquadro para que elas fiquem totalmente perpendiculares, ou seja, a gente forme aqui um ângulo de 90 graus. Então, eu fiz essas 2 linhas e aqui eu vou marcar a nossa altura do nosso decote, certo? Eu falei com vocês que a gente vai fazer uma marcação de 5 centímetros, então eu venho, marco dos dois lados e ligo. Então, nesse retângulo aqui, eu tenho já as linhas auxiliares para a gente poder fazer a construção da nossa gola, tá? Vou fazer a marcação aqui de decote frente, decote costas. Então, se aqui é a parte das costas, eu vou lembrar que aqui eu tenho o meio da nossa gola, tá? E como a gente só tá trabalhando com meia gola, a gente vai ter que lembrar de dobrar essa parte aqui, certo? Bom, aqui a gente já tem costura, então a gente vai marcar a costura aqui para dentro, tá? Só pra gente não esquecer disso. A gente tá sempre usando, né, nesse primeiro momento aqui, 1 centímetro de costura. Por que que a gente vai marcar? Pra gente poder desenhar a nossa gola, lembrando que a gente tem a costura, certo? Então, vou fazer essa marcação aqui de costura, só pra gente não esquecer e para a gente poder fazer as alterações, certo? Bom, essa gola, se a gente fizer só esse retângulo, ela não vai ficar bem assentada no decote, porque o nosso decote da frente, ele é diferente do decote das costas, ele tem uma curvatura maior. Então, a gente vai fazer uma correção nessa parte da frente, a gente vai subir um pouco essa linha aqui da frente, fazendo uma ligeira curva para que na hora que a gente pregue essa gola na nossa blusa, ela não dê defeito. A parte das costas, como o decote é pouco curvo, a gente deixa retinho mesmo e aqui a gente faz um pequeno acréscimo aqui para cima, uma pequena subidinha para a gente poder fazer uma ligeira curva. De quanto que eu vou fazer essa subida? A gente vai fazer essa subida aqui, olha, de 1,5 centímetro. Então, eu vou fazer uma subidinha aqui de 1,5. Então, olha só. Vou marcar as medidas aqui, ó. Aqui a nossa gola a gente fez com 3, mais
2 de costura, totalizando 5 centímetros, certo? Aqui a gente marcou a nossa medida da decote das costas e aqui a gente marcou a medida do nosso decote da frente, certinho? Bom, fiz aqui uma subida de 1,5 centímetro para a gente poder acompanhar a nossa curvatura do decote da frente. E aí, eu vou pegar uma curva não muito acentuada e vou ligar esse ponto onde a gente tem aqui a junção dos dois decotes até esse pontinho que eu marquei subindo 1,5 centímetro. Bom, gente, importante é que a gente faça a mesma curva aqui em cima e acompanhe essa curva aqui embaixo. Então, quem preferir pode marcar 1,5 centímetro aqui e aqui também, tá certo? Para poder acompanhar essa nossa curvinha. Bom, se eu for fazer a gola retinha, a gente não precisa fazer essa curva que eu vou fazer aqui em cima. Mas como eu tô fazendo esse modelinho aqui da gola padre, eu vou arredondar esse biquinho aqui para ele não ficar reto, tá? Então, a gente vai procurar na nossa curva francesa uma curva que dê pra gente fazer essa curvinha aqui, ó, sem acentuar ela demais, pra gente terminar a nossa golinha. Então, aqui a gente só vai fazer uma curva para tirar o bico, essa pontinha da minha gola. Prontinho, já tá pronta a minha gola. Vou agora passar a caneta preta para vocês verem bem certinho como que a nossa gola ficou. Certo? Aqui na curva, essa parte aqui é reta. Lembrando que a gente já fez essa gola com costura, tá? Quem quiser pode construir também a gola primeiro e acrescentar a costura depois, sem problema nenhum. Aí vocês vão me perguntar, ô Paulo, mas não tem que arredondar aqui embaixo também? Não. Essa parte de baixo aqui, olha, ela é onde a gente vai costurar na peça. E essa parte de cima aqui que a gente arredondou é a parte que fica para cima aqui do decote, tá certo? Aqui é o meio, então quando a gente for cortar essa nossa gola, o que que a gente vai precisar fazer? Dobrar o papel para a gente poder cortar. Então, se a gente for cortar, a gente não pode esquecer de dobrar o nosso papel, o nosso molde, para a gente cortar, tá certo? E agora a gente vai fazer esse corte, lembrando de segurar bem certinho o papel, sempre, principalmente quando a gente está fazendo em tamanho natural, para que a gente não entorte a segunda metade. Elas têm que ficar bem simétricas, para que a nossa gola fique perfeita. Então, aqui está, ó, a nossa golinha padre, e ela fica dessa forma aqui, ó, quando a gente prega ela. Certinho, gente? É bem simples. Aqui ela vai ficar um pouquinho trespassada, né? Porque quando a gente coloca ela no decote, ela dá uma descidinha, a tendência dela é abrir, mas qualquer coisa também vocês podem fazer um acertinho aqui, se quiserem que ela fique mais aberta desse jeito, tá? Isso tudo vai depender do modelo que vocês vão construir, certinho, gente? É isso.